Aí você vai se lembrando, hoje eu estava vindo para cá de bicicleta, né? Aí tava um calor desgraçado. Melhorou o calor, mas tava um calor desgraçado. E eu me lembrei daquele campeonato. Hoje em dia a gente tem esses campeonatos bonitos, né? Aqueles tatames, né? Aqueles placares, aquelas pessoas arrumadas, aqueles juízes assim de terno e gravata. E a gente se lembra da época que o bandeirinha era catado pela arquibancada, que estava faltando. Tinha porra, a moça de Bob, que de segunda reza as más línguas, seria uma moça que trabalhava na casa de alguém da federação. É uma coisa desse tipo. Mas teve um campeonato sui generis que entrou para a história do jiu-jitsu, né? Por alguns motivos. Porque teve uma luta histórica na faixa azul casada entre o seu aluno, meu amigo Carlos Chamon de Brito Chuchu, né? E Vitor Belfort, que era faixa azul na época. Então foi uma luta, porque a pessoa nunca vai esquecer pelo seguinte: porque o Vitor, né, o Cássio tinha meio já que adotado o Vitor, estava lá, e o Cássio fez todo mundo. O Cássio gostava de uma aposta, né? Era cara galista, né? Fez uma galera botar o dinheiro no Vitor e uma galera perdeu o dinheiro. E porque o Vitor acabou perdendo. Foram 2 raspagens com montada do Chuchu. Mas o outro fato desse campeonato foi que foi realizado ali, hoje em dia, onde tem o Outback, ali em cima do Rio Sul, ali era uma academia chamada Henrique Beyes, e tinha uma quadra, e a gente foi fazer esse campeonato. Não era a organização da liga, eu e o Osiris, a gente foi chamado para organizar, porque a gente já tinha uma certa expertise, e a gente arrumou lá uns tatame, e era um calor, era um sol de verão, batendo em cima do tatame, e o pé da rapaziada grudava no tatame. Aí eu, como apresentador, atenção, professor José Mário Sperry, processo de resfriamento do tatame. O que era? Era o Zé Mário que pegava um balde d'água e jogava no tatame, e a água batia e já evaporava. Então, nesse campeonato, só para você ver, assim como também outro dia eu me mencionei, né, no Atlântico Sul, que começava de noite, né, porque era ao ar livre justamente por causa do sol. Uma vez eu fiz uma semifinal na faixa roxa com o Marcinho Feitosa, o saudoso mestre Paquetá filmou, tinha aquele horário, né, da câmera de VHS, era 15:45 da manhã a semifinal, né? Tanto que no ano seguinte a gente fez. Como é que você vê essa evolução do jiu-jitsu, que desde a época do Rio Sul, com o pé grudando, até hoje, com as coisas mais organizadas, pessoal uniformizado, bonitinho. Como é que você vê essa evolução dos campeonatos de jiu-jitsu? Isso aconteceu, né? Quem vem assim, viveu esse passado. Eu ainda vi mais antes disso, né? Eu ainda fui faixa azul lá atrás, lutei no Fonseca. Eu comecei, na verdade, lutando os campeonatos da Linge, né? O grande Silvio. Silvio Pereira. Pereira que organizava, teve uma participação assim importantíssima nesse momento no Rio de Janeiro. E foi a primeira entidade a organizar circuitos, né? O ano inteiro ter competição. Para quem não sabe, antigamente eram poucas as competições de jiu-jitsu. Hoje em dia você pode lutar praticamente uma por semana, né? E a liga, acho que foi a Liga Niteroense do Silvio Pereira, foi uma das primeiras a estar instituindo um circuito, não foi isso, Múlio? Eu me lembro claramente que não tinham campeonatos no Rio de Janeiro. Então, quando eu comecei a competir, o primeiro campeonato que eu lutei a final foi no Canto do Rio, a primeira etapa foi no Caio Martins. E depois eu lutei no Fonseca, depois eu lutei uns 4 ou 5 campeonatos na faixa azul lá direto assim em Niterói. Aí depois que foi ter uma Copa Company no Fluminense, e aí a Company começou a patrocinar, e aí começou a aparecer alguns patrocinadores, Lightning Bolt, Van Sport, através do grande Richelli, que foi um dos organizadores da época. Sim. Beijo para o Richelli. Mas os campeonatos eram isso, você chegava lá e você não sabia a hora que você ia lutar, né? Chegava de manhã, tomava café da manhã, levava uma frutinha e passava o dia lá. Eu gostava de maçã. Não havia o cronograma. Não, nada de cronograma. Assim, eu já cheguei em campeonato de manhã e lutar fim do dia. Então, aí você faz uma luta, depois tem outra, e você não sabe o horário, né? Então, hoje em dia, a evolução assim fantástica para essa garotada, porque o cara chega lá, o atraso é mínimo, então a categoria está marcado para 2 horas da tarde, mais tarde que ele vai lutar é 2h15, 2h20. Foi uma das contribuições da Liga Carioca de Jiu-Jitsu, fundada pelo mestre Carson Grace. Não foi uma entidade que cresceu muito, que expandiu, mas ela instituiu algumas coisas dentro do esporte, entre elas a preocupação com o cronograma, né? E foi seguida por outras entidades. Então, a importância da Liga Carioca, acho que justamente algumas alterações de regra, né, como na época do Júlio Barriga, a gente extinguiu os bandeirinhas, mas foi fundamental. Quando vocês extinguiram a bandeirinha? Foi a ideia do mestre Pinduca, que ele achava o Pinduca achava o bandeirinha um câncer dentro do jiu-jitsu. Né, a proposta do Pinduca foi de extinção dos bandeirinhas, e nós que extinguimos a figura do bandeira, com o árbitro central decidindo em caso de empate.